Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Ó, a Priscila já chegou. Deixa eu falar um pouquinho com vocês para a gente começar a nossa live com a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga Priscila Vogel. Dizer que nós do Laboratório Bioanálise estamos realizando nessa sequência de lives com o intuito da gente falar um pouco sobre saúde e bem-estar nesse momento que a gente está vivendo. O laboratório trabalha com a campanha chamada Movimente-se, onde a gente preza por deixar o sedentarismo de lado e a gente buscar uma vida mais saudável. Isso tudo aliado também ao bem-estar. E pensando nisso, nós mudamos a campanha para as lives para se adequar ao momento que a gente está vivendo. Dizer também que o Laboratório Bioanálise está funcionando, a gente continua com as atividades, tomando todas as medidas de segurança, né, seguindo todos os critérios da Organização Mundial de Saúde, todos os critérios de segurança do município. A gente está fazendo as coletas domiciliares, então, se você precisar de alguma coleta, nós estamos fazendo as coletas externas, não precisa você sair de casa. Então, todo mundo de Serrinha, Coité, Araci, pode entrar em contato pelo número do Bioanálise. No nosso feed tem o número do WhatsApp que pode ser usado para o agendamento. E a nossa equipe vai toda preparada para a sua residência para realizar a coleta no conforto do seu lar e respeitando todos os critérios de segurança e higiene, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre distanciamento social, tá? Vou colocar a nossa convidada já aqui com a gente. Deixa eu chamar ela aqui para compartilhar a tela. Deixa a Pri entrar. Olá, Pri! Ah, Boa noite, boa boa noite. noite. Gente, essa é a Priscila Estão me Vogel, ouvindo a nossa bem? convidada de hoje. Ela é psicóloga, né? A gente vai bater um papo um pouco sobre distanciamento social, mas antes se apresente um pouquinho, Pri, pro pessoal. Então, eu sou Priscila Vogel, eu sou psicóloga clínica, aqui de Serrinha. Tenho um trabalho no Instagram voltado para mulheres, né? Que fala sobre empoderamento feminino e questões sociais. E também tem um trabalho para estudantes de psicologia. Também é uma série de lives pelo Instagram que nós lançamos essa semana, que se chama Priscila Chama, onde eu convido profissionais, né, da psicologia e profissionais que trabalham diretamente com psicólogos para a gente bater um papo em relação à profissão, né, à atuação, Ótimo. a tudo. E o outro trabalho se chama Fada Sensata. É uma série de lives sobre empoderamento feminino, aqui pelo Instagram. Muito bom, por sinal. Então, Pri, Obrigada. hoje a gente vai conversar, né, sobre distanciamento social. Esse tema tão atual, eu acho que é o que a gente mais fala, né? Acho que é praticamente 30 dias só se fala nisso, né? Aqui em nossa região, em todo lugar. Na verdade, é um assunto mundial, mas eu acho que meio que chegou muito com força pra gente. Deve ter uma média de 30 dias que a gente vive imerso nesse assunto, né? Sobre o coronavírus, sobre a necessidade de estar em casa para que essa pandemia a gente desacelere essa curva, que a gente não sobrecarregue os hospitais. Mas em meio a tudo isso, existe a nossa vida, existe o nosso sentimento, existe a gente como pessoa, como ser humano, como cidadão, como pai, mãe, mulher, filho. Existem todas outras questões que estão em volta disso tudo. Que esse distanciamento veio assim muito rápido, pegou a gente de surpresa e a gente não estava preparado para isso. A gente nunca se imaginou, né, meio que preso na nossa própria casa, né? A gente nunca imaginou que fosse existir um decreto para não sair de casa. E lidar com... Não é o fato só da gente estar em casa, é lidar com todos esses sentimentos. E aí, Pri, existe uma dúvida, né?
se fala muito quarentena, isolamento, distanciamento. E a gente fica meio confuso como separar cada uma. Aí diz Certo, aí um pouquinho pra gente. certo. Só para poder iniciar, nós somos seres humanos são seres sociais. Isso quer dizer que a gente convive com outros seres humanos, que a gente precisa conviver com outros seres humanos até para a gente se constituir também enquanto seres humanos, né? Então, por que eu sei que eu tenho cabelo preto? Porque eu conheço alguém que tem cabelo loiro, né? Não seria possível se eu não conhecesse ninguém, né? Se eu morasse isolada, por exemplo, numa ilha. Então, assim, quando tira da gente esse contato social ou limita este contato social, como é o caso que a gente está vivendo agora, a gente sente um estranhamento, né? E esse estranhamento pode acarretar alguns problemas que a gente vai falar lá na frente sobre a nomenclatura, né? Existem essas três nomenclaturas que distanciamento social é o que a gente está vivendo agora, é quando a gente diminui a interação social, né, entre as pessoas da comunidade. Então, a gente está vivendo este momento de distanciamento social. Isolamento social é quando há uma separação entre doentes e não doentes. Né? No caso do coronavírus, quem está com coronavírus ou suspeita de coronavírus precisa ficar isolado. Né? Esse isolamento pode ser feito em casa, um isolamento domiciliar, no quarto ou na casa, sozinho, e pode ser um isolamento hospitalar, né? Que é quando acontece na UTI ou em casos mais graves. E a quarentena serve para pessoas não doentes. Como assim? Eu cheguei agora de uma viagem do exterior. Supostamente eu tive contato com alguém doente, então eu preciso ficar em quarentena. Significa um período de observação, né? Aqueles 15 dias, aqueles 8 dias, ou seja, o período que for determinado pelo Ministério da Saúde, porque isso também é muito dinâmico, né? É. Então a quarentena se dá dessa forma. E o que é que esse distanciamento social pode causar para nossa saúde mental? Oh, isso aí é muito relativo também. Por quê? Quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de subjetividades. É, Né? Subjetividade significa que cada pessoa é uma pessoa. Não única. dá para, né? Não dá para dizer assim exatamente. Mas vamos lá, de um modo geral, esse distanciamento social está provocando alguns sentimentos de estresse, de ansiedade, né? Quem já tem uma doença muito grave chamada depressão também pode estar sofrendo, né? Muito com isto. Angústia, né? De um modo geral, A tristeza de um tristeza, modo de modo geral, geral, também, né? e Assim, são algum sentimentos que não. desequilíbrio. Continue. Pode falar. Não, assim, eu acho que para quem às vezes não tem nenhum tipo de problema, eu não tenho depressão, mas a ansiedade, eu acho que a gente tem nem que seja um pouquinho, sabe? Talvez a tristeza, nem tanto, às vezes não é uma coisa triste no momento. Dá um exemplo. Eu não tô com ninguém na família doente, é, em casa tá tudo bem, a gente tá num distanciamento, mas tá tudo bem, graças a Deus, todo mundo com saúde, então tristeza não. Mas a ansiedade, ela se torna um pouco inevitável, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se vai voltar, que dia vai voltar, que dia vai acontecer, que dia as escolas voltam, que dia o filho vai para a escola, que dia a gente volta a ir para o trabalho normal, que dia a gente vai poder ir para uma academia. Assim, acho que a ansiedade é o que está prejudicando. E aí é que está como lidar com essa ansiedade. Certo. A ansiedade, de forma geral, é um desequilíbrio emocional, de forma exagerada, se ela for exagerada. A ansiedade serve para motivar a gente a produzir algo, né? Então, quando a ansiedade está equilibrada, beleza, é ótimo, né? Como todos os sentimentos e sensações e coisas que a gente passa, experiencia no dia a dia, tudo tem um limite.
Então, quando a gente ultrapassa este limite para mais ou para menos, é que há esse desequilíbrio, né? O que é que a gente tem que entender? A maioria das coisas está fora do nosso controle, né? A gente não tem controle sobre a natureza, a gente não tem controle sobre o tempo, a gente não tem controle sobre os sentimentos das pessoas, a gente não tem controle sobre política, por exemplo, É, né? não Então, assim, tem. muita coisa está fora do nosso controle. Lidar com isso pode gerar alguma ansiedade? Pode. Neste campo, nós estamos relativamente acostumados, né? Porque são coisas que não afetam diretamente a nossa vida, apesar da gente ter influência, ser influenciado também por esses fatores, mas de modo geral a gente vive sem grande preocupação se vai chover, só se for uma catástrofe, né? Natural, por exemplo. Aí sim, mas de modo geral a gente sai de sombrinha, aí no outro dia faz sol, aí bota a camisa sem manga, né? Então a gente vai. É, mas o que está acontecendo agora é que está afetando diretamente a nossa vida, diretamente o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? Então, como você bem disse, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas também é necessário que a gente saiba que a gente precisa esperar o momento, né? Tem coisas que a gente pode fazer enquanto isso, né? Mas a gente precisa saber que a gente é limitado. Às vezes, o nosso cérebro não aceita isso, né? Ele é muito bem intencionado, muito bonitinho, porém, às vezes, ele não aceita essa limitação, né? E Porque acaba vem a que a gente se... frustração, né? Acho que vem com tudo Isso, isso uma frustração de um plano que você fez. Eu vejo muito para as pessoas que tinham coisas programadas. Ah, quem tinha uma sim, viagem já programada dentro desses meses que a gente tá, né? Desses dias que a gente tá isolado, sim, quem tinha um aniversário, quem tinha um casamento. Sabe? sim, Eu acho que tem a ansiedade quando a gente sabe lidar com ela de alguma forma, quando ela é moderada, é tranquila, quando ela não excede para uma depressão, uma ansiedade onde você. Que a gente tem ansiedade de faltar ar, de ficar sem respirar, de se sim, sentir sufocada, de gerar mesmo coisas que vão para fora, né? Problemas de pele, essas coisas, de modo geral, que acaba verdade. afetando a saúde mesmo, não só a saúde mental, mas a saúde que eu digo de o corpo botar para fora. Mas a frustração, né? Da gente entender que não vai acontecer, que vai ter que ser adiado, que vai ter que ser cancelado. Sim, É frustrante. sim, E verdade. lidar com esse sentimento da frustração, eu acho que é bem difícil. Algumas pessoas conseguem E lidar muito bem, mas a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir lidar tão bem com esse sentimento, né? já começa aí, né? Uma das grandes lições, inclusive, desse vírus e de tudo, ao meu modo de vista, é a gente entrar em contato com a gente mesmo. Primeiro, da gente reconhecer que a gente é ser humano, né? Que a gente não vai dar conta de tudo e depois disso entrar em contato com a gente, né? O que eu vou fazer diante disso já é um grande questionamento, uma grande coisa que a gente pode estar fazendo pela gente mesmo, né? O que é que eu vou fazer com o que está acontecendo? Tá, o aniversário da minha filha que estava programado não vai poder acontecer. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um bolinho em casa só para ela, né? Não posso chamar ninguém, mas tá, vou fazer um aniversário por videoconferência. O que é que Não, pode ser a gente feito, precisa né? aprender a lidar com isso, né? A adaptar de alguma forma e não sofrer. Fazer essa Sim, adaptação, mas de uma forma suave, que isso realmente satisfaça a gente, que a gente entenda que vai passar. Que foi que a sim, gente tem que passar por essa fase, que tudo isso daqui a pouco vai ficar só na história. Mas para quem tá, sei lá, vivendo intensamente, quem é da área de saúde, que vive no pânico, no medo de se contaminar, de levar para casa, ou para quem já teve um ente querido que se foi pelo coronavírus, entendeu? Eu acho que deve ser a frustração, a tristeza é tamanha. Para quem já está fazendo um tratamento de depressão, quem já vinha com quadros de depressão, para lidar nesse momento, é,
As pessoas precisam procurar os seus psicólogos, psiquiatras e continuar o tratamento mesmo que à distância? É, o Conselho Federal de Psicologia liberou para os psicólogos que ainda não eram cadastrados, que se cadastrassem na plataforma e oferecesse atendimento de forma virtual, né? Atendimento online. Aqueles que já faziam podem permanecer fazendo o atendimento online. A recomendação é que não haja, nesse momento, o atendimento presencial, né? Enquanto a gente possa evitar, né, esse tipo de contato, é melhor. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, eu acredito assim, tem casos e casos, né? Tem casos que dá para você fazer um manejo de forma online e tem casos que não dá. E não. Isso aí também vai da experiência do terapeuta, né, do psicólogo, vai do caso do paciente também e até do vínculo que esse paciente e o terapeuta reformaram ali aquela aliança, né, durante o processo terapêutico. De um modo geral, está todo mundo fazendo mesmo atendimento, continua com os atendimentos online, até para oferecer um conforto para a população, né, já que é um momento difícil para todo mundo, então também não dá para a gente abandonar assim o barco, né? Eu acredito que todos os profissionais da saúde, inclusive os psicólogos, todos, ao se formarem, fizeram um juramento de servir as pessoas, né? No momento que as pessoas precisassem. E esse é o momento que as pessoas estão precisando, né? E a gente deve se colocar, de fato, à disposição da saúde mental das pessoas, né? Das pessoas nesse momento, de forma geral. E supondo que eu tenho alguém na minha casa, sei lá, meu marido, minha filha, sei lá, eu moro em casa com pai e mãe, e eu percebo que essa pessoa está tendo alguma crise, um choro intenso, se desesperar, de se tremer. Tipo assim, eu tenho amigas que relatam que estão chorando o dia todo, que tem falta de ar. O que é que a gente em casa poderia fazer para ajudar essa pessoa nesse momento que a gente percebe que a pessoa já está perdendo um controle, que o choro passa a ser excessivo, ou que ela deixa de comer, ou que ela come demais, a gente percebe uma mudança de comportamento. Se a gente perceber num familiar, né, dentro da nossa casa, alguém que está com uma mudança de comportamento muito grande por conta dessa ansiedade, o que é que a gente em casa pode fazer para ajudar? Sim, é excelente sua pergunta, né? Alguns sintomas, inclusive de ansiedade e depressão, não tem nada a ver com choro e não tem nada a ver com tristeza, né? Tem a ver com a mudança de comportamento. Então, a pessoa comia X, agora está comendo Y, ou não está comendo nada, né? Rotina de sono também, né? Que influencia bastante. Tem muita gente que chega relatando, inclusive, que está dormindo muito, que não está dormindo nada, né? Rotina de sono, alimentação, comportamento social, está muito reclusa, fica muito no quarto, ou então sai muito, era introvertida e hoje já é extremamente extrovertida, brinca demais, dá risada demais, de forma excessiva, né? Então, esses são os sintomas de clássicos, né, de depressão, a mudança de comportamento. Suponhamos que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, né? Aquela crise que chora, que fica pálida, que tem sudorese, né? E as pessoas que estão tendo uma crise de ansiedade, é importante dizer que é real. É real para quem está vivendo, né? Pode não ser real para a gente que está de fora e falar, meu Deus, isso tudo é da sua cabeça, né? Mas não é. Para a pessoa que está vivendo aquilo ali realmente está acontecendo na cabeça da pessoa, tem um potencial de tirar a vida da pessoa, né? Então, o primeiro passo é não deslegitimar o sentimento daquela pessoa. Não falar, não tem nada a ver isso aí, tudo da sua cabeça. Então, o primeiro passo é você tentar compreender que é real o que está acontecendo. O acolhimento pode ser feito de que forma, né? Você tentar passar para a pessoa que isso ali vai passar. Você não vai morrer com isso. O que é que você está sentindo? Fazer a pessoa verbalizar também
é muito bom, porque quando a pessoa verbaliza, ela pensa primeiro para depois Para falar. depois. Quando ela pensa, ela entra em contato com aquele sentimento e ela própria pode Uhum. ver se é real ou não, né? Uhum. Então, Então, o eu que é que posso você está perguntar para a pessoa o que sentindo? é que você está sentindo, como é que você Pode. está Por que você está hoje, chorando? Isso. por que Você você está quer pegar na minha chorando. mão? Você quer abraçar? Respire fundo. Técnicas de respiração também costumam funcionar muito bem em casos de uma crise intensa de ansiedade. Né? Então, no mais, é a questão da compreensão. Todo mundo quer atenção, todo mundo quer compreensão, né? Não é porque a pessoa tem um problema mental, um problema de saúde, que a gente tem o direito de dizer àquela pessoa que não é verdade, né? Exato, que é pouca coisa, que é Então, bobagem, diminuir, né? isso, isso. Entendi. É, a empatia é fundamental nesse momento, né? Então, às vezes, as pessoas que convivem com pessoas que têm problema mental ou que têm crises recorrentes de ansiedade são pessoas que têm um baixíssimo, como eu vou dizer, receptividade, Hum, que a tolerância é tolerância. baixa, né? Então a pessoa fica logo nervosa, que nada, é todo dia isso, tal. Isso acaba fazendo com que piore naquele momento, né? Então, primeira coisa é praticar empatia. Pri, Como eu outra gostaria coisa. de ser tratada, né? Exatamente, né? A gente precisa sempre se fazer essa pergunta, e se fosse comigo, Sim, como eu gostaria, né? sim, Pri, sim. assim, a gente liga a televisão e é só notícia. É 24 horas, né? Então, como a gente se manter? Ao mesmo tempo, eu quero estar informada, não quero estar leiga, não quero estar leiga ao assunto. Eu quero saber se existe uma Sim. medicação nova, eu quero saber se existe um tratamento novo, até quero saber como é que tá o avanço da doença, quantas pessoas estão contaminadas, quantas morreram, Deus livre, que esse número acabe. Mas assim, eu quero estar informada, mas isso também me gera uma ansiedade. Eu tenho uma semana que parei de assistir televisão, por exemplo. Não que me gerasse nenhuma crise, nada de ansiedade. Foi mais mesmo porque, assim, eu assistia e não mudava nada. E, tipo, eu dizia, não tá me acrescentando em nada. Eu ficava triste com a notícia das mortes, ficava mais triste. Teve dias de chegar a chorar. Acho que aqui na nossa cidade, quando teve o primeiro caso mesmo, que de se ter o primeiro caso, aquela noite eu não dormi. Aquela noite foi horrível. E eu olhava pro meu marido e dizia, eu não consigo dormir. E ele falou, poxa, que bobagem. Aí eu, não é bobagem. Agora, para mim, é real. Parece que chegou, quando chegou o primeiro caso na cidade. E aí, aquela noite, eu não consegui dormir. Mas aí depois passou e eu decidi que eu não assistiria mais a televisão. Mas ao mesmo tempo, a gente quer estar informado. Mas como se manter informado e não deixar que essas informações te abalem, derrubem o seu dia, te façam ficar triste? Justamente, esse excesso de informações é perigosíssimo para a nossa saúde mental. Por quê? Porque a gente acaba que se contamina, né? Muito com isso. Então, passa o quê? O número de pessoas que morreram, o número de pessoas que foram infectadas, a curva subindo, a curva atingindo o pico, a data do pico da doença, que pode ser hoje, que Com pode ser essa semana que projeção de futuro, vem. as pessoas. Eu vejo gente falando assim, Isso, olha, em maio, não sei quantos mil mortos. Eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa sabe que no futuro vai ser assim, que não sei quantas mil. Chega a me dar um desespero quando eu vejo esses números numa projeção de futuro e como se fosse real. Tipo, a pessoa tivesse sim. certeza que lá no futuro fosse acontecer aquilo. Sim, verdade, né? Para isso existe, né, a ciência, né, que está estudando até o comportamento da questão, né, do vírus mesmo e as questões estatísticas. Porém, a gente que faz parte da população leiga, né, a gente não Uhum. precisa, né, estar bebendo dessa fonte de informação, que é uma fonte de informação relativamente tóxica, né? Então, o que é que a gente está orientando as pessoas? Que eleja apenas uma fonte de informação por dia, né? Pode ser o Jornal da Manhã, o Jornal do Meio-Dia, o Jornal da Noite, ou internet, e só aquele momento.
e depois daquilo ali, não mais. Se você estiver sentindo necessidade de realmente se informar, né? Porque hoje em dia você não precisa buscar mais a informação vai chegar, né? É, Então a gente vai saber que é para sair de máscara, de tecido, depois não é mais para sair de máscara, depois é para sair de máscara, é para fazer máscara em casa. E abrir o mercado, fechou o mercado, é até tal hora, é delivery, mas não pode mais delivery. Então, assim, a gente vai saber das coisas, é. né? Principalmente as coisas aqui regionais. Então, se não for uma necessidade real, se você não trabalha com isso, né? Então, se der para você passar sem, é melhor. É melhor Mas evitar. se não, é melhor evitar. Se não, eleja apenas uma fonte, né? E aquela fonte é que você vai se informar todos os dias, uma vez, e Uma vez pronto. por dia. Isso. Já tá mais do Pri, que suficiente, né? gostei dessa. Acho que vou assistir o jornal só uma vez no dia e pronto. Isso. Uma coisa que me preocupou quando eu pensei nesse tema foi de conversar para as pessoas que moram sozinhas. A gente tem uma realidade hoje de pessoas que moram sozinhas, né? Que saíram para estudar ou que saíram da sua cidade, foram trabalhar em outra e que mora só, que não tem ninguém. E aí a pessoa se depara num distanciamento social e tá sozinha dentro de casa. O que é que essa pessoa faz para não surtar, para não ter crises, para não passar mal, porque ela também tá só. Até, sei lá, para pedir um socorro em algum momento. Então, eu fico pensando, para quem está sozinho em casa, sem ninguém, como essa pessoa lidar com esse distanciamento? O que fazer em casa Ai, para não surtar? Tayane, boa pergunta. E eu vou repetir a introdução da resposta dessa pergunta, como eu já falei anteriormente. Varia sempre de pessoa para pessoa. Não dá para a gente inferir assim sobre todas as pessoas e falar, olha, Não é todas uma as receita pessoas de que bolo. moram só. Não, não é. Em geral, o que é que a gente acha? Que as pessoas que moram sozinhas já estão muito mais adaptadas à solitude do que as outras pessoas que moram com mais Verdade, pessoas, né? Então a verdade. gente pode ser uma preocupação, pode, mas em geral aquelas pessoas já estão bem adaptadas à solitude, né? Porque o É, momento que a gente está atravessando é um momento de solitude, não é um momento de de solidão. solidão, É, né? Não é um momento de abandono, é um momento de reclusão, né? Mas a gente está a todo momento que a gente quer requerendo as pessoas através dos smartphones, né? E outros dispositivos, né? A gente entra em verdade. live, a gente acessa a internet, computador, e-mail, ligação, vídeo, então muita coisa. O que eu acho é que é isso. A maioria das pessoas que moram só, exceto aqueles. A minha preocupação para quem mora só hoje são aqueles mais jovens que saíram de casa agora, recentemente, para estudar. Alguns Sim, foram morar em outro país, né? Estão de fato vivendo talvez o maior desafio das suas vidas, né? é verdade. Como a gente também, né? Então, precisa, caso a caso, a gente vê. Porém, a ideia é que, mesmo as pessoas morando sozinhas, tenham alguém, tenham uma rede de apoio, né? Sempre tem um vizinho, sempre tem um colega de faculdade, sempre tem aquela família. E a ideia é que a gente se distancie juntos. Então, quem tem possibilidade, por exemplo, eu me mudei, estou morando em outro país e moro sozinha no meu apartamento, mas eu tenho uma amiga minha de faculdade, muito próxima, então por que eu não vou fazer o distanciamento social na casa dela, né? Uhum, Dessa forma eu não fico tão só, né? E aí cabe também ao que for de é cada um, né? verdade, Da preferência de cada um. verdade. Pri, como a gente poderia, assim, o que é que eu penso também muito, né? A gente vê uma perspectiva, pelo menos no cenário das notícias e das estatísticas, a gente ainda não vê uma perspectiva de melhora.
né? A gente ainda tem uma perspectiva de que essa situação vai piorar. O fato da gente ficar em casa é só para não sobrecarregar os leitos, não sobrecarregar os hospitais, porque a gente não tem estrutura. Mas também quando a gente ouve aí as notícias mudando o tempo todo, fica em casa, daqui a pouco abre tudo, e aí daqui a pouco alguém manda a gente ir para a rua, volta tudo. E essa estatística que já mostra que vai aumentar, isso chega mais rápido, né? Então, como a gente lidar com essa expectativa de que as coisas vão piorar? Que a tendência, pelas estatísticas e pela ciência, pelo menos para a gente que está começando, é que ainda vai piorar. Como é que a gente vai lidar com isso? É uma pergunta que eu também até me faço, né? Porque a gente, mesmo enquanto psicólogo, enquanto profissional de Vocês saúde, a nunca gente não tem viveram isso, né? resposta para tudo, justamente. Além de tudo, esse aí é um episódio novo que a gente só vai saber, de fato, o que vai acontecer depois que isso tudo passar. Aí é que a gente vai ter dados, olha, aconteceu isso, né? Existem estudos da psicologia, eu tenho pesquisado muito também sobre isso, até para fazer um trabalho e apresentar para a população em geral, né, de uma forma mais leve, que mostra o ciclo, né, o ciclo do distanciamento social, como a gente começou, como a gente está e como a gente vai ficar. Então a gente começou, a gente tem 3 semanas, talvez, aqui pelo menos na Bahia, né? 3 semanas. Em A São gente já vai Paulo, no fazer Rio de um mês, Janeiro, tem né? 4 semanas. Amanhã faz 30 dias do decreto. É, pronto. Então, em São Paulo está 1 semana ou 10 dias à nossa frente, por exemplo, né? Isso. Então, lá as pessoas, e no Rio de Janeiro, eu tenho contato com um psicólogo também do Rio de Janeiro, a gente conversa muito sobre isso. Isso também está embasando muita pesquisa que eu estou fazendo, para fazer uma projeção, né? De como as pessoas possivelmente estarão. Começamos 1 semana achando que era férias. Né? Então a gente, poxa, que bom, vou ficar em casa, e aquele dia todo de pijama, dormindo tarde, acordando tarde, vendo filme, pipoquinha. Foi 1 semana assim. Na segunda semana a gente já estava assim, poxa, já tô entediada, já vi os filmes que eu queria ver, já fiz tudo, e aí você começa a ficar estressada, você, tá, mas tudo bem, vai se aguentando, vou fazer uma faxina aqui, né? Então, hoje a gente está no momento, eu não sei a que nível a pandemia vai chegar, mas a que nível a saúde mental das pessoas pode, né? Pode, não que vai, mas pode atingir, de fato, é uma catástrofe, né? A gente, no estudo, na questão do ciclo, na pesquisa que a gente está fazendo, a gente não tem uma projeção assim muito positiva, né, para o futuro. Por quê? Porque a gente ainda não é uma sociedade que preza pela saúde mental, né? Além da gente ser seres sociais, a gente ainda não é uma sociedade que preza pela saúde mental. A gente tem muito problema em ficar sozinho, a gente tem muito problema em ter contato com a gente mesmo, com as pessoas da família. E esse momento, essa oportunidade que a gente está vivendo, está dando vazão a tudo isso, né? A gente tá com as pessoas que a gente tem conflito, a gente tá de repente num lugar onde a gente não gosta, muita gente mora onde não gosta, né? Muita gente tem muito conflito familiar e, e ter que ficar, né? Às vezes o trabalho é o refúgio da pessoa e É. agora não tem mais, né? Muita gente também está sendo demitido, né? Tá acontecendo demissões em massa. Isso também contribui para acarretar a saúde mental das pessoas, Sim. porque trabalho, família e relacionamento amoroso faz parte Relacionamento, de um. tudo vai Isso afetar. faz parte, justamente. Esse estresse faz parte de um tripé fundamental que sustenta a saúde mental da pessoa, né? Então, muita coisa está acontecendo para ruir mesmo, né? Então,
É de suma importância, se tem algum psicólogo aqui, ou vai ver que os psicólogos se disponibilizem a fazer atendimentos, nem que seja online, né? É. Flexibilizem horários e que consiga chegar o mais próximo possível das pessoas, né? E eu vejo que também mais para frente, quando isso passar, a gente vai ter uma sociedade assim. A gente vai ter pessoas que vão mudar, que vão dar mais valor ao trabalho, à casa, a tudo que viveu, a ajudar o outro, a dividir. Porque vai chegar uma hora também, pelas estatísticas, que o alimento, o emprego, tudo vai ficar um pouco mais escasso e a gente vai, quem tem vai ter que dividir. Então a gente vai ter uma sociedade que vai ajudar o próximo, que vai levar isso para sempre. Mas eu acho que a gente também vai ter uma parcela de pessoas que, assim, quando tudo isso passar, eu vou chutar o balde. Eu vou passar um mês viajando, eu vou passar um mês fora de casa, eu vou passar um mês na rua. A mulher que fica em casa, que eu vou dormir no bar. A gente vai ter sérios problemas. Então, como você falou, a perspectiva às vezes é de uma catástrofe também, quando isso acabar em relação à saúde mental. Porque vai ficar, para algumas pessoas, acho que pode ficar um resquício bom, uma história boa de ajudar, de se conhecer, mas para outras não. E para aquelas que vão perder algum ente querido nessa pandemia, vai ficar uma marca que vai ser muito difícil de apagar, de tirar, de diminuir essa dor. Né? Eu fico me colocando É, muito no lugar das pessoas que estão perdendo entes queridos por conta da doença. Porque é só o que eu me pergunto, é só o que eu penso todos os dias, na verdade, são nas pessoas mais velhas, né? São os nossos avós, nossos pais, os nossos familiares e amigos do grupo de risco. Eu acho que é essa ansiedade da gente ficar. E quando tal pessoa da minha família pegar esse vírus e acontecer, né, alguma fatalidade, essa acho que é a pior sensação que está tendo nesse momento. É o pior medo, a pior ansiedade é da gente não saber do que vai acontecer amanhã e de que isso pode bater na nossa porta, como já bateu na de tanta gente. Então, acho que essa é o pior sentimento de não saber lidar, né? De como a gente vai reagir até o depois, quando isso passar, a revolta que muitas pessoas podem ficar, meu parente morreu por conta do vírus. Acho que vai ter uma essa revolta muito diferença grande. aí. Isso. Essa diferença entre os pensamentos e os desejos das pessoas é justamente porque cada pessoa está num nível, né, de entendimento em relação ao distanciamento, em relação à própria doença, né? Não está todo mundo no mesmo nível, não está todo Não, mundo pensando a mesma coisa, né? A gente está também ajustando muito isso ao ciclo do luto. Isso aí é um outro assunto que eu também não vou me aprofundar muito, mas o luto tem um ciclo, que tem fases, e a gente pode perceber muito claramente as pessoas se encaixando nessas fases do luto. Então, cada pessoa está em uma fase no que tange a esse momento que a gente está vivendo, né? E aí, como cada um vai acabar, vai passar por isso, depende do que acontecer também, né? é. Depende se aquela família for muito atingida, aquela cidade, porque às vezes também não precisa ser a própria família, mas a cidade também fica devastada, né? Os Sim. lugares, né? Então, isso aí, como as pessoas vão elaborar, vai depender muito de, de como esse vírus vai passar, vai atravessar a vida dessas pessoas, né? Da gente como um todo. Segundo os especialistas, né, dizem que a grande maioria, mais de 80% da população vai adquirir o vírus, né? Independente de ter sintoma, não ter sintoma. Isso É. também já é uma coisa que gera um sentimento de impotência e de ansiedade na Isso. gente, né? Porque a gente não tá vendo o vírus, né? Não é uma coisa que a gente pode simplesmente fechar a porta e ele não vai entrar aqui. Ele vai entrar, Vai. né? Ele vai entrar no abraço de quem você ama, ele vai entrar no aperto de mão do seu amigo, ele vai entrar na alça da sacola da compra,
que você está fazendo, entendeu? Então, ele vai entrar. Como a gente vai lidar com isso é uma outra história. Então, a gente já está sendo duramente afetado, primeiro pela questão do distanciamento, pela perda dos nossos empregos, né? Pela iminência de morte, da morte chegando para qualquer pessoa, não é só para os idosos, é para as crianças, é para os jovens, para os atletas, né? Para as pessoas saudáveis também, tendo ou não doenças crônicas. Então, isso aí deixa a gente um pouco impotente, deixa a gente desesperançoso. Eu, apesar dos dados, apesar de toda a pesquisa, de tudo, aí eu costumo ser uma pessoa muito positiva, sabe? Eu acho que de tudo a gente pode aprender. Não quero aqui também colocar impor às pessoas, né, o meu pensamento pessoal. Seu pensamento. Cada um Isso, cada uma tem uma forma de pensar e de lidar com as coisas. Eu costumo ser muito positiva, achar que tudo tem uma solução, achar que as coisas vão passar e Isso. tentar minimamente deter o momento de agora. Enquanto eu posso deter este momento, eu acho que é interessante a gente fazer isso. Então, neste momento, o que eu posso fazer? O que eu estou aprendendo, sabe? A questão da minha rotina, da minha nova vida, renovação de pensamentos também é muito importante, né? A questão de você se rever, de estar em contato consigo, quem eu era, o que eu quero, meus valores morais, né? Como você disse, tem gente que está pensando agora, quando acabar eu vou viajar, será? Será que isso é importante? Será que a pessoa que está pensando isso vai estar aqui, sabe? Ou a gente tem que viver esse momento de agora, né? Dar atenção para as pessoas que a gente vive, melhorar nossa vida nesse momento, nesse instante, né? Então, são coisas que cada um precisa se perguntar, cada um precisa se rever, cada um precisa, né? São conceitos pessoais, são valores, É, né? Que essas coisas aí a gente não muda não. ninguém, mas a gente pode fazer a proposta para a pessoa se repensar. Então, minha proposta hoje é de repense. Se É. repense. Repense seus valores, repense se tudo isso que você está pensando nesse momento faz algum sentido. Né? Faz Pri, algum sentido eu querer adquirir aquela bolsa de 15 mil reais? Né? Neste momento, será que é um pensamento é, pertinente para esse momento? é verdade. Né? Pri, você acredita que quando tudo isso passar, a gente vai ter um aumento de casos de depressão? Difícil, mas acredito que sim. Eu também penso Eu muito acredito que nisso. sim. Acredito que sim. Né? A gente já está vendo, na verdade, muito este fenômeno acontecer por conta disso, por conta do. Aqui na nossa cidade a gente ainda não foi tão acometido, mas a iminência de que esse vírus está chegando, a iminência que pode chegar na minha casa, que pode chegar na minha mãe, que pode chegar na minha avó, né? Que pode chegar em mim, nos meus filhos. Isso tudo gera um descompensamento emocional, né? E como eu falei anteriormente, a gente também não está preparado, porque a gente nunca viveu, porque a gente não se preparou anteriormente, né? Psicologicamente, emocionalmente, então a gente não tem esse histórico de pessoas É. que tratam a saúde mental preventivamente, de forma preventiva, porque as Não, pessoas que tratam a da gente saúde de normalmente forma a gente preventiva, espera ter um baque, alguma coisa, a gente dá luta para não procurar essa ajuda, a gente ainda tenta empurrar. Algumas pessoas conseguem descobrir logo no início e procuram ajuda, outras acreditam que não precisam dessa ajuda. Eu acho que a gente sim precisa dessa ajuda. E eu acredito que quando tudo isso passar, vamos precisar muito, muito, muito da ajuda dos psicólogos. Eu acho que a depressão é uma doença do século. A gente vê casos, cada dia, pessoas que você diz, nossa, mas tal pessoa não, nem parece, né? Às vezes você ainda diz assim, não, ela não tinha, não.
E a pessoa tinha a depressão. E eu acho que a tendência de quando tudo isso passar, se a gente não se cuidar, é muito da questão do autocuidado. Eu acho que esse é o momento da gente refletir, tentar ter esse autocuidado, porque quando tudo isso passar, a gente vai ter também uma nova etapa de vida. Eu não acho que vai, como você falou, isso vai passar, mas eu não vou poder viajar amanhã. Eu não vou poder fazer tudo o que eu queria, porque vai existir um tempo de recessão, vai existir um tempo de crise. A econômica, a gente pode esperar aí por mais um ano. Mesmo que o vírus acabe, a econômica vai perdurar aí por um bom tempo. Então, existem outras questões. A gente também está tanto tempo distante de pai, de mãe, de avó. Aí você vai, quando passar, você vai ficar distante, você vai viajar, não vai aproveitar para estar próximo dessas pessoas. Então, eu acho que o pós disso tudo também ainda vai ser muito delicado. A gente vai ter um quadro muito grande de pessoas com crises de ansiedade, depressivas, e como a gente conversou, com sentimentos de frustração, de revolta a quem for acometido, a quem perdeu um ente querido, né? É uma situação muito delicada. Pri, assim, é um tema que a gente ficaria até amanhã aqui falando, né? Verdade. Mas eu queria, primeiro de tudo, te agradecer sua Ó, participação, antes da gente agradecer finalizar, você. antes da gente finalizar, só rapidinho. Dá tempo da gente falar mais alguma coisinha? Você tocou na palavra que eu acho muito O importante. Instagram derruba a gente. Isso. Então tá, então eu vou deixar uma proposta para cada um que está assistindo aqui. Tem um cachorro latindo aqui no fundo, mas é isso mesmo, a gente está em casa. Em casa. Você falou uma palavra que é muito importante, na verdade, de a gente tocar, autocuidado. Né? Autocuidado é muito confundido com massagem, estética, beleza, salão, fazer unha. Autocuidado não se refere a isso. Autocuidado se refere à saúde mental. É o que você faz para prevenir ansiedade, para prevenir o estresse, né? É o que você faz para entrar em contato com você, né? Para se empoderar de quem você é realmente, né? Porque às vezes a gente vive uma vida tentando suprir as necessidades, né? E expectativas das pessoas, das outras pessoas que nos rodeiam, que não a gente mesmo. Então, autocuidado se refere a isso, se refere a eu me apropriar de mim mesma da melhor forma possível, né? Me tratar bem, me querer bem. Para finalizar, o que eu digo a vocês? Muito obrigada, primeiro, pelo convite. Muito bom sempre estar com você. Você é uma companhia maravilhosa, né? E muito bom também estar com esse pessoal aqui, todo mundo até agora ouvindo a gente. Se cuidem, se amem, amem as pessoas que estão com vocês, cuidem das pessoas que estão com vocês, né? Deem atenção às pessoas, sobretudo a maioria. Isso aí eu já posso falar que todo mundo quer atenção, né? Todo mundo quer um pouquinho de carinho também, né? Então é importante a gente se colocar na pele da outra pessoa, mesmo que a gente não saiba de tudo que aquela pessoa está vivendo, mas minimamente tentar compreender, né, as dores daquela pessoa e acolher da melhor forma possível. Estamos aqui para qualquer coisa, quem quiser, né? Eu também preparei um guia para o isolamento social, né? Eu usei até uma palavra errada e eu não quis consertar, eu quis deixar a palavra errada, até porque a gente erra também, né? Mesmo a gente estudando e lendo, a gente não é detentora de toda a verdade, de toda a sabedoria, mas está na minha bio do Instagram. Quem quiser baixar o PDF é gratuito. Ótimo. E fiquem à vontade, tá? Ótimo. Muito obrigada, muito obrigada. Estou super disponível. Quem quiser falar comigo, Beijo, me chama em Pri. inbox. Um beijo. Boa noite. Muito obrigada por aceitar o convite. Então, quem quiser, segue Pri aí nas redes sociais. Baixa aí o PDF dela com essas dicas e troca dúvidas, tira dúvidas, trocar experiências, né? Pri tá sempre muito aberta para todo mundo. Obrigada, minha querida. Boa noite e fica com Deus. Obrigada. Boa noite. Beijo. Tchau. Gente, eu queria agradecer mais uma vez por vocês compartilharem esse momento com a gente.
Nós do Laboratório Bioanálise agradecemos mais uma vez pela participação de cada um de vocês aqui em nossas lives. Dizer que estamos de portas abertas, o laboratório continua funcionando. Estamos atendendo a domicílio também, quem precisar. Então, não saiam de casa. Quem precisar de coleta, entre em contato no WhatsApp do laboratório. Olha aí o link na bio, né, no feed do Instagram do laboratório. Faz seu agendamento. Nós vamos com a equipe totalmente preparada. O laboratório está muito preocupado com toda a saúde e bem-estar dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Então, estão todos preparados para ir na casa de vocês, seguindo todos os critérios, né, de higiene, de cuidado. Então, façam o agendamento da coleta domiciliar. Estamos funcionando as nossas unidades Serrinha, Coité, Araci. Estamos à disposição também. Podem mandar direct e tirar as dúvidas. Na segunda-feira, a gente está de volta com as nossas lives. Fiquem ligados que a gente sempre está postando. Semana que vem temos temas muito interessantes. Segunda-feira, a gente vai falar sobre cuidado com a pele, né, em tempos de quarentena, em tempos de distanciamento social, como a gente pode fazer para cuidar da pele e do rosto, com uma convidada que é uma esteticista. Então, eu aguardo vocês aqui às 19 horas, aqui no Instagram do Bioanálise, semana que vem, para a gente conversar, para a gente ficar junto, para a gente viver esse momento de uma forma mais leve, mais suave. E com a fé e a esperança de que tudo isso vai passar muito em breve. E estamos juntos de vocês. Um beijo, Branco. Obrigada e boa noite.